Olá, amigos! Como é que vocês estão? Todos na paz de Cristo? Então, em continuidade ao nosso último vídeo, né? Nós vamos continuar falando sobre o tema da Eucaristia. No nosso último vídeo, nós falamos sobre João 6, né? Falamos sobre as diferentes visões da Eucaristia e por que que João 6 não é um texto sobre a Eucaristia, né? Por que que as palavras de Jesus, que são frequentemente citadas, devem ser lidas de forma simbólica. Hoje, a gente vai continuar fazendo uma análise bíblica, vamos tratar os textos bíblicos que falam da Eucaristia e por que que uma interpretação simbólica desses textos ela é preferível a uma interpretação literal, como fazem os proponentes da presença real, né? Obviamente, os textos mais importantes e mais conhecidos são os textos da chamada instituição, né? Quando Cristo institui a Eucaristia ou a ceia, e ele afirma, isto é o meu corpo, né? Ele se refere aos elementos, ele toma o pão e o vinho, né? É realizada ali uma ceia com os apóstolos, e ele se refere ao pão como isto é o meu corpo. O argumento que normalmente a gente observa, que é visto principalmente em círculos apologéticos, é justamente de que Cristo não diz isto é como o meu corpo, ou isto simboliza o meu corpo. Então, a leitura desse texto deveria ser uma leitura necessariamente literal. O problema desse argumento é que ele é um argumento que simplifica demais a questão linguística. E como eu pretendo demonstrar aqui hoje, o simples uso da linguagem não é suficiente para você estabelecer uma interpretação literal. Nós temos diversas passagens nos evangelhos em que, especialmente no evangelho de João, né, você tem uma série de passagens, mas você também vai ter em outros evangelhos, em que Cristo ele estabelece algum tipo de relação metafórica, simbólica com algum tipo de símbolo. Por exemplo, ele diz ter uma porta, João 10, 7, um pastor, João 10, 11, a videira verdadeira, João 15, 1, um poço de água, João 4, a luz. Em outras passagens ele diz ser o sal da terra, né? Quando a gente olha, por exemplo, textos paulinos, Paulo, inclusive, em 1 Coríntios capítulo 10, que é um texto também que vai falar da Eucaristia, que nós vamos tratar daqui a pouco, ele diz que Cristo era uma pedra, né? Ou então, às vezes, Cristo é chamado de a rocha. Enfim, você tem uma série de textos no Novo Testamento em que há uma relação simbólica em que você não tem a utilização da partícula como, né? Cristo não diz, eu simbolizo todas essas coisas, ou eu sou como essas coisas, né? Esse argumento ele perde de vista, né, até mesmo utilizando a nossa língua, ele perde de vista a diferença entre metáfora e comparação. Normalmente, quando você compara duas coisas, você usa a partícula como. Mas quando você faz uma relação metafórica, não existe o uso dessa partícula, né? Nós temos intuitivamente essa noção de que você pode se referir a um símbolo de algo sem estabelecer nenhuma partícula de comparação, né? Imagine que você pega, por exemplo, o retrato de uma pessoa, o retrato do seu pai. Você não diz, este é como o meu pai. Você diz, este é o meu pai. O retrato não é de fato o seu pai, né? O seu pai não está, utilizando a linguagem da doutrina católica, transubstanciado ali, ele transubstanciou-se no seu pai. Mas existe uma relação simbólica de representação entre a pessoa e a imagem. Então, a gente pode, na nossa linguagem, se referir à imagem como se ela fosse a pessoa. Inclusive, no período patrístico, nós temos esse tipo de relação sendo estabelecida várias vezes. Atanásio de Alexandria, por exemplo, no século IV, ele tem uma obra chamada Quatro Discursos contra os Arianos, e ele fala justamente da imagem do imperador. Ele fala de como as pessoas adoravam o imperador adorando a imagem do imperador, porque a imagem, existe uma relação entre a imagem, que é o símbolo, e a coisa simbolizada, que era o imperador, né? Isso a gente vê até mesmo nos dias atuais, é bastante intuitivo você perceber como, por exemplo, quando você desrespeita a bandeira de um país, aquilo não é considerado um simples desrespeito à matéria da bandeira em si, mas aquilo é tomado com desrespeito ao próprio país. Você tem, por exemplo, países onde vigoram ditaduras em que você desrespeitar a imagem do ditador, o exemplo da Coreia do Norte me veio à mente agora, onde você desrespeitar a imagem do imperador é considerado um desrespeito ao próprio imperador. Então, os símbolos, eles têm essas relações, eles estabelecem essas relações em que você simplesmente pode afirmar algo sobre o símbolo que você afirmaria sobre a coisa
que está sendo simbolizada. Por isso que a ideia de que a ausência de uma partícula simplesmente aponta para uma leitura literal, ela não se coaduna ao restante do Novo Testamento. Uma outra questão é que a gente tem que ter em mente que os evangelhos eles foram escritos em grego, mas Jesus falava aramaico. E no aramaico é comum você não ter a partícula E. É possível, inclusive era comum no uso dessa língua, no uso cotidiano dessa língua, que a partícula E fosse suprimida. Então você não teria nem o E e geralmente nem o como. Ou seja, você simplesmente teria os dois elementos, né, o símbolo e a coisa simbolizada, sendo relacionados sem uma partícula que estivesse interligando eles. Então, de fato, esse argumento da literalidade que a gente ouve muito, ele é um dos mais utilizados, por ele é muito frágil. Você tem diversas ocorrências em que ele simplesmente não funciona. Uma outra questão é por que uma interpretação simbólica dessas palavras ela é preferível? E por que ela faz mais sentido diante de todo o contexto que nós tínhamos ali? Uma das razões é que o uso metafórico, como é que a gente distingue que algo está sendo dito literalmente e metaforicamente? Uma das formas de você fazer essa distinção é quando a linguagem ela não corresponde à experiência. Vamos imaginar, por exemplo, os apóstolos de Jesus. Vamos tentar aqui agora nos colocar no lugar deles. Quando Jesus está instituindo a ceia e ele afirma, isto é o meu corpo, os apóstolos eles poderiam ver de uma forma muito clara uma diferença entre Jesus e o pão. Quando eles olhavam para Jesus, eles viam o corpo de Jesus. Quando eles olhavam para o pão, eles viam o pão, o elemento pão. Então, quando a experiência nos aponta uma diferença substancial entre os dois elementos, normalmente, geralmente, a linguagem metafórica é a linguagem preferida. Imagina assim que alguém diga que está chovendo canivetes. Né? Essa é uma expressão que eu acho que pouca gente usa hoje, né? Mas existe essa expressão para dizer que existe uma chuva muito forte caindo. Você tem duas opções. Ou essa pessoa está falando literalmente, e quando você vai lá fora ver, não está caindo canivete. Ou seja, então, se a intenção dela era literal, a gente pode dizer que ela passou uma informação falsa, e a gente não pode aplicar isso a Jesus, né? A gente não pode aceitar uma interpretação que Jesus afirma algo que não é verdadeiro. Ou então, quando você percebe que a experiência empírica não corresponde à realidade, né, quando você percebe uma diferença entre a linguagem utilizada e a experiência e a sua percepção da realidade, o que nós temos? Nós temos um uso metafórico da linguagem. E é basicamente isso que a gente vê acontecendo aqui na instituição da ceia. Né? Os apóstolos poderiam enxergar claramente uma diferença óbvia, perceptível, entre Jesus e entre o corpo de Jesus e o elemento pão, no caso. Né? Entre Jesus e o elemento cálice. Uma outra questão interessante, e este para mim é um argumento muito forte contra uma leitura literalista, pelo menos da forma como os proponentes da presença real fazem, é o fato de que aquilo não causou nenhum escândalo para os apóstolos. Imagine você, né? A gente tem que sempre trazer à tona aqui o fato de que nós estamos falando de uma audiência judaica. Né? Inclusive, eu acho que uma das formas de a gente perceber que, como muitas doutrinas católicas elas não se coadunam com o texto da Escritura, é justamente quando a gente leva em conta as raízes judaicas dos apóstolos. Aqueles homens eram homens judeus. Então, se Jesus realmente estava literalmente dizendo que o pão era o corpo dele e que este pão, que agora era literalmente o seu corpo, deveria ser comido, isto deveria ter causado, se os apóstolos entenderam essas palavras de forma literal, e esse é um entendimento correto, isto deveria ter causado um escândalo enorme na audiência apostólica de Jesus, porque eles eram judeus. E para um judeu, comer carne humana é um ato de canibalismo, é um ato blasfemo, é um pecado gravíssimo. Inclusive, no Antigo Testamento, nós vemos Deus falando com o povo desta possibilidade de canibalismo como uma maldição, como uma punição grave sobre o povo pelos seus pecados. Se eles tivessem entendido dessa forma literal, nós teríamos visto, assim, uma reação bastante enérgica dos apóstolos. Isso faria com que Jesus tivesse que explicar, em detalhes muito mais aprofundados, como se dava essa relação literal entre ele e o seu corpo, entre o seu corpo e o pão. Como não há esse escândalo,
A hipótese mais provável é justamente do quê? De que eles estavam lendo aquele ato como um ato ritualístico simbólico. E isso faz todo sentido porque a Páscoa judaica era um ritual simbólico, né? A ideia de você comer alimentos de uma forma ritualística que apontavam para um acontecimento passado, ou seja, o consumo simbólico de certos alimentos que apontam para uma outra realidade que está sendo simbolizada ali naqueles alimentos, aquilo era normal para o judeu daquele tempo, porque tudo isso era parte do ritual da Páscoa judaica. Então, quando você lê esses textos por essa chave simbólica, fica muito claro do porquê que não houve um escândalo. Por outro lado, se houvesse uma recepção literal, esse escândalo aconteceria. Um outro texto que me chama a atenção, que geralmente é ignorado, é Atos 15. Né? Atos 15 é o capítulo que descreve ali o Concílio de Jerusalém, que fala justamente daquele conflito dos judeus com os gentios que estavam chegando à igreja. Né? Os judaizantes estavam tentando impor a circuncisão e outras leis dietéticas, leis do judaísmo da antiga aliança aos judeus, aos gentios que estavam chegando à igreja, e isso gerou todo um conflito. E aí os apóstolos acabam tomando uma decisão, e parte do conteúdo dessa decisão é justamente a ideia de que os gentios deveriam se abster de sangue. Lembrando que, na lei do Antigo Testamento, né, o consumo de sangue era pecado, que mais uma vez torna muito improvável que os apóstolos de fato aceitassem, né, de que realmente eles estivessem consumindo o sangue de Jesus quando eles participaram da ceia. E esse é um mandamento que ele é interessante, ele tem conexão com o nosso estudo. Porque, veja bem, imaginem que os apóstolos estivessem de fato ensinando para os gentios que ao consumirem o pão e o vinho, eles estavam de fato consumindo o corpo e o sangue de Jesus. Seria muito contraditório, ao mesmo tempo, eles afirmarem para aqueles gentios que eles deveriam se abster de sangue. Pois eles estavam todas, né, cada culto ali, cada reunião em que havia o consumo dessa refeição ritual, você teria o consumo de sangue. Aí, obviamente, que um católico simplesmente a teologia católica, ela tem uma série de explicações ad hoc para fugir dessa acusação de canibalismo, né? Por que a ceia, mesmo na perspectiva da transubstanciação, não é um ato de canibalismo, né? O problema é, mais uma vez, isso deveria ter causado um escândalo enorme na igreja primitiva. Ou seja, isso teria causado um alvoroço, isso teria causado uma reação por parte daquela audiência, e isto teria exigido necessariamente do corpo apostólico uma explicação ou explicações adicionais, né, dos apóstolos do porquê o que eles estavam dizendo era, né, porque dizer para os gentios se absterem de sangue é compatível com essa leitura literalista dos elementos da ceia. Só que nós não vemos essas explicações em lugar nenhum. E a melhor explicação para isso permanece sendo o quê? Aquilo era tomado de uma forma simbólica. Se fosse tomado de uma forma literal, nós teríamos ali uma série de textos justamente explicando como essas duas realidades poderiam coexistir naquela igreja do primeiro século. Mas nós nunca vemos isso. E eu acho que isso, de fato, é um forte argumento contra a interpretação literal da questão da ceia, conforme nós vimos aqui. Há uma citação de Agostinho que eu acho bastante relevante para essa questão da relação entre símbolo e coisa simbolizada. Inclusive, Agostinho, a gente vai trazer um vídeo só sobre ele, porque ele foi, dentro do período patrístico, uma testemunha muito importante, contrária a essa visão da presença real que se estabeleceu na Igreja Ocidental. Agostinho, na sua carta 98, ele diz o seguinte: se os ritos sagrados não tivessem semelhança com as coisas que representam, eles não seriam ritos sagrados. Eles geralmente recebem seus nomes dos mistérios que representam. O que ele está dizendo aqui, e ele também vai falar isso em outras obras, é que o símbolo ele passa a receber nomes que a gente atribui à coisa simbolizada, conforme nós já falamos. Então é normal, inclusive é natural, é um fato da linguagem, que você se refira ao símbolo da forma como você se referia à coisa simbolizada. Por isso que esse argumento que os católicos insistem tanto, ou seja, que Cristo passa a chamar um símbolo de seu corpo, ele não é suficiente para estabelecer a presença real. Uma vez que é natural, é um fato corriqueiro da relação dos símbolos, que haja este acontecimento, né? Para que de fato se prove a presença real, você precisa ir muito além
desta mera linguagem. Ou seja, nós teríamos que ter, de fato, uma explicação muito mais elaborada nos documentos apostólicos de como o pão se transforma, de fato, literalmente, no corpo de Cristo. Outra questão importante é justamente a questão da consagração dos alimentos, né, dos elementos eucarísticos. Recentemente, num debate entre o Vailate e o padre José Eduardo, o Vailate ele usou esse argumento que a gente acabou de usar aqui, mostrando várias ocorrências de uso metafórico da linguagem, em que Cristo diz eu sou uma série de coisas e, obviamente, nem os católicos interpretam isso de forma literal. E o padre José Eduardo, então, respondeu que, nesses casos de uso metafórico, você não tinha uma consagração. Ou seja, diferente do caso da Eucaristia, você tem uma consagração. Então, isso apontaria para uma leitura literal. Primeiro que assim, esse argumento, eu acho que ele comete uma petição de princípio, porque ele já está pressupondo o que ele tenta provar. Ele pressupõe que a consagração de certos alimentos necessariamente nos levaria a uma leitura literal daqueles textos, ou seja, você teria que de fato ter algum tipo de manifestação, uma transformação ontológica daqueles alimentos. Mas, mais uma vez, é importante a gente voltar para o contexto judaico da ceia. Na Páscoa judaica, você tinha alimentos que eram consagrados para uso numa refeição virtual. Nem por isso, acredito eu, que nem os católicos acreditem, que havia, por exemplo, algum tipo de transubstanciação no cordeiro pascal. Os judeus, eles comiam um cordeiro, né? A família, geralmente o chefe da família, conduzia aquela refeição e o cordeiro, assim como outros alimentos, eram comidos. De fato, não há ali nenhum tipo de transformação ontológica envolvida. Mesmo no Antigo Testamento, você tinha, no culto judaico, uma série de objetos sagrados, que eram consagrados, né? Objetos que eles eram consagrados, e essa é justamente a ideia do termo, ou seja, a partir do momento que aqueles objetos são consagrados, eles não são mais objetos comuns, eles passam a ser destinados ao uso sagrado, e eles passam a ter uma carga simbólica. E ainda assim, no culto judaico, ninguém acreditava que, por exemplo, havia qualquer tipo de transformação ontológica. Então, assim, a própria ideia de que uma consagração de elementos, de alguma forma, leve a uma ideia como a transubstanciação, ela é simplesmente uma falácia non secto, né? Você está pressupondo ali a teologia da Eucaristia que você, de fato, precisa provar. Mas ainda nessa questão da consagração, a gente tem um outro problema. Não há o que a gente chama de epíclese nos textos do Novo Testamento. O que Jesus faz com os elementos da ceia, ele os abençoa. E isso, novamente, era parte do rito judaico. Ou seja, o chefe da família judaica que estava conduzindo essa refeição virtual, no momento da Páscoa, ele abençoava aqueles elementos. Porém, o que era a bênção, na verdade? Na verdade, a bênção, ela não era direcionada aos elementos. A bênção ela era dirigida a Deus. O que o chefe da família judaica fazia era agradecer a Deus por aqueles elementos. Agradecer a Deus por aquele alimento e também agradecer a Deus pelo ato histórico para o qual aqueles elementos simbólicos apontavam. Ou seja, quando os judeus celebravam a Páscoa, eles estavam relembrando a libertação do povo, né, do povo de Israel. Então, você tanto agradece pela coisa simbolizada, como você agradece pelo elemento em si. Mas a bênção não é dirigida ao elemento. A bênção é dirigida a Deus. Quando você analisa o caso, por exemplo, da doutrina católica romana da epíclese, a bênção é dirigida ao elemento e não a Deus. Então, de fato, você não tem, né, não há como dizer que esta bênção que foi dispensada por Jesus, né, que estava ali seguindo esse rito judaico, essa bênção não é a consagração. O que a teologia posteriormente vai fazer é dizer que quando Jesus diz isto é o meu corpo, ali você tem o ato da epíclese, ou seja, ali você tem o ato da consagração, do que a gente hoje chama de consagração, para a transformação ontológica dos elementos. Porém, isso é uma teologia posterior. A gente não tem isso nos próprios textos bíblicos. Então, por isso que esse argumento de que a Eucaristia não deve ser lida simbolicamente porque haveria uma consagração, ela incorre nesses dois problemas. Você não tem uma consagração de fato, e ainda que você tivesse uma consagração, nós temos diversos casos ao longo da história do povo de Deus em que elementos, em que objetos são consagrados, e nem por isso a gente entende que esses objetos passaram por qualquer tipo de transformação ontológica.
Outra questão importante também é de que, para fugir dessas acusações de canibalismo, para, de alguma forma, compatibilizar a doutrina católica romana com essas admoestações de não beber sangue, por exemplo, a, a Igreja Católica Romana ela faz um uso, né, de uma metafísica aristotélica para tentar explicar como que isso pode ser possível. O problema é que a metafísica aristotélica não fazia parte do horizonte dos apóstolos, né? Então, assim, uma vez que o Concílio de Trento ele dogmatiza a transubstanciação, e isso aqui é algo importante porque muitas vezes eu vejo alguns católicos sugerirem que a Igreja Católica Romana ensina a presença real e a transubstanciação só é uma forma de você explicar a presença real. Ou seja, eles separam os dois, né? Existe uma separação entre presença real e transubstanciação. De forma que você pode até mesmo não acreditar na transubstanciação. O problema é que não é isso que o Concílio de Trento diz, né? O Concílio de Trento, ele de fato, ele pega essa explicação da transubstanciação e ele dogmatiza essa explicação. Inclusive, ele põe sob anátema aqueles que negam essa doutrina. Há, de fato, no catolicismo moderno, uma tendência hoje entre teólogos, e a gente pode citar alguns teólogos muito importantes do século XX, como Henry de Lubac, o Edward Schleiermacher, o Karl Rahner, enfim, todos eles, de alguma forma, tentam reinterpretar a doutrina eucarística da Igreja Católica de uma forma que acaba abandonando o Concílio de Trento, e há, dentre esses teólogos, essa tentativa de dizer que, de alguma forma, o Concílio de Trento não dogmatizou a transubstanciação. Porém, assim, as pesquisas históricas mais robustas sobre o concílio nos dão conta de que realmente foi a intenção daquele concílio realmente tornar isso uma doutrina. Até porque, lembremos que o Concílio de Trento reagia à Reforma Protestante, e uma das visões que você tinha na Reforma Protestante era a visão luterana, que muita gente chama de consubstanciação. Eu sei que os luteranos não gostam desse termo, eu sei que existem algumas diferenças da consubstanciação e do pensamento luterano do que se chama de união sacramental. Mas, enfim, como eles estavam combatendo, veja que o Concílio de Trento ele não está apenas combatendo visões meramente simbólicas da Reforma Protestante. Você tinha na Reforma Protestante visões que também defendiam a presença real. Então, o Concílio estava combatendo certos tipos de presença real. Por isso que faz todo sentido que, de fato, ele tenha escolhido esse tipo de presença real e tenha dogmatizado. De forma que, se você for coerente com esse concílio, você tem que defender essa doutrina que depende de uma metafísica aristotélica. E como eu disse no vídeo anterior, um dos problemas é nem os apóstolos, nem os pais da igreja, pelo menos a maioria dos pais da igreja, conheciam essa metafísica aristotélica, né? Isso não fazia parte do horizonte metafísico deles. Né? Uma outra questão da transubstanciação, né, falando especificamente do dogma segundo a visão católica romana, é de que existe aqui um apelo ao milagre, né? Uma vez que, até mesmo dentro da metafísica aristotélica, a transubstanciação viola o pensamento de Aristóteles. Aristóteles não vislumbrava a possibilidade de você ter acidentes sem o sujeito, ou seja, essa separação radical entre substância e acidentes não era possível na mente dele. Então, Aristóteles provavelmente não aceitaria essa explicação, a ideia de que você continua tendo os acidentes do pão, mas sem a substância do pão, né? Acidentes que estão simplesmente suspensos, né? Sem um sujeito referente. E uma forma de resolver esse problema é justamente apelar ao milagre, ou seja, existe a alegação de que existe ali uma operação milagrosa de Deus em que você tem essa possibilidade de ter substancialmente o corpo de Cristo sem ter os acidentes do corpo de Cristo, ao mesmo tempo que você tem os acidentes do pão. Então, nós temos, né, na explicação católica romana, uma separação muito radical entre o ser e a aparência, ou seja, entre aquilo que é e aquilo que pode ser verificável. Tomás de Aquino mesmo dizia que a transubstanciação ela não pode ser apreendida nem pela imaginação, ou seja, ela não pode ser apreendida nem pelos sentidos e nem pela imaginação. O problema é que isso destoa de todos os milagres que nós vemos Jesus fazer. Todos os milagres de Jesus, de alguma forma, eles serviam para testificar a mensagem de Jesus. Eles serviam para provar que Jesus era quem ele dizia ser. E nesse caso, nós temos um caso muito específico, muito excepcional, em que um milagre dessa magnitude, simplesmente, ele não tem qualquer função testificadora, porque ele não pode ser percebido por nenhum dos sentidos. Um caso interessante é justamente João 20. Né? Em João 20, Tomé, que é sempre visto como aquele discípulo mais cético,
Jesus chama Tomé e fala, olha, toca em mim. Veja se isso é o corpo de um fantasma, né? Uma vez que Tomé ficou ali temeroso, né, em relação ao Jesus ressuscitado. E Jesus faz questão de apresentar a Tomé uma prova empírica, uma prova em que ele poderia tocar, em que ele poderia sentir e verificar de que de fato aquele era o corpo de Cristo. Então, assim, por que no caso da transubstanciação, ou melhor, da Eucaristia, isso deveria ser diferente, né? Porque é um milagre que simplesmente não pode ser verificado por nenhum modo. Outro problema é que geralmente se diz, né, que apenas está sendo tomado esses versículos de forma literal, pela sua prima facie, né? O problema é que se você for olhar a explicação católica, ela não toma de fato literalmente fora de Jesus. Porque Jesus diz o seguinte, Jesus pega o pão, ele diz, isto é meu corpo. Ele pega o cálice de vinho, com vinho, e diz, isto é o meu sangue. Porém, a interpretação católica, ela não estabelece essa literalidade, porque no caso do cálice, o sangue contido no cálice não contém apenas o sangue de Cristo. Ele contém Cristo inteiro, inclusive, segundo o Concílio de Trento, com a sua alma e divindade. Então, no cálice, você tem não somente o sangue, mas você tem também o corpo, juntamente com a alma e divindade de Jesus Cristo. Então, perceba que é diferente da estrutura linguística que Jesus utiliza. Porque quando ele fala do corpo, ele está se referindo ao corpo dele. Quando ele fala do sangue, ele não continua a se referir ao corpo. Ou melhor, quando ele fala do cálice, desculpa, ele não continua a se referir ao corpo. Ele se refere ao sangue. Ele separa corpo e sangue na estrutura linguística. Quando você usa uma chave simbólica, você não tem esse problema. Mas realmente, se você for usar essa chave literalista que é necessária para a transubstanciação, você acaba tendo esse problema de uma leitura que não está de acordo com esses textos bíblicos. Uma outra questão importante é que a gente nunca vê na Escritura qualquer afirmação, nem nos evangelhos, nem nas cartas paulinas, da ideia de que o pão deixou de ser pão e o vinho deixou de ser vinho. Porque essa é uma afirmação extremamente importante para a doutrina católica romana. Ou seja, nós não temos, pelo menos em substância, não mais pão e vinho, mas o corpo de Cristo. Porém, não há essa afirmação em nenhuma parte da Escritura. Inclusive, é interessante a gente observar, por exemplo, em Mateus 26, 29, que Jesus diz o seguinte, justamente quando ele está falando da instituição, né, ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus se refere ao elemento já consagrado como fruto da videira e vinho novo. Ou seja, mesmo após uma suposta consagração dos elementos, onde nós tivemos essa conversão da doutrina católica, Jesus continua a se referir a esses elementos como fruto da videira e vinho novo. Então, se o argumento da linguagem realmente é um argumento decisivo para provar a doutrina católica, nós teríamos que admitir, então, que, pelo mesmo parâmetro, Jesus teria refutado a doutrina católica, porque mesmo após a consagração do elemento, ele continua se referindo ao elemento como fruto da videira e vinho novo. O mesmo a gente vai ter na carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e 11, Paulo, mesmo quando ele se refere ao ato de consumir os elementos da ceia, ou seja, então nós já estamos falando de uma etapa do processo ritual em que já houve a consagração, ele continuou se referindo a esses elementos como pão e como cálice, ou como vinho. Então, assim, se de fato eles entendiam que houve uma transformação ontológica daqueles elementos, por que mesmo após a consagração eles continuam se referindo aos elementos pelo nome do símbolo e não pelo nome daquilo que realmente aquele elemento, no qual aquele elemento de fato se transformou? Isso, obviamente, não é problemático quando você toma uma leitura simbólica, mas quando você toma uma leitura da presença real, esses casos linguísticos acabam se transformando em um problema para essa interpretação. Ainda em relação ao argumento de que a transubstanciação é um milagre não verificável, eu já vi alguns católicos afirmarem de que, na verdade, a ciência já provou o milagre da Eucaristia, né? E aí, o exemplo mais citado é o chamado milagre de Lanciano. E assim, é impressionante como as pessoas, elas às vezes fazem afirmações sem nenhum cuidado. Porque se a ciência realmente tivesse provado esse milagre, a gente teria artigos e mais artigos sendo escritos sobre esse evento e publicados nas revistas científicas mais importantes do mundo, né? Não teria como ignorar um fato tão importante assim, né? Primeiro, uma questão importante. Os defensores
da presença real, inclusive da transubstanciação, eles afirmam, inclusive, de que Cristo ele não está presente de uma forma verificável nos elementos da Eucaristia. Então, assim, Tomás de Aquino, se alguém fosse perguntado para ele, Tomás de Aquino, ele disse de forma muito clara, inclusive, que a presença de Jesus é uma presença de uma forma que geralmente se usa o termo uma presença sacramental, né? Seria uma forma de presença que não é uma presença corpórea, ordinária, como a gente esperaria ter. Existe uma presença sacramental e essa presença ela não pode ser verificada por nenhum meio empírico. Entende? Então, os próprios proponentes do milagre já afirmam isso. Porque, de fato, muitos católicos acham, por exemplo, que se a gente pegar uma hóstia e fazer um exame laboratorial, a gente iria encontrar ali o corpo de Cristo, a gente iria encontrar o DNA de Jesus. Então, seria o milagre mais fácil do mundo de ser comprovado, né? A gente poderia comprovar ele de uma forma muito simples. Bastaria você pegar uma hóstia antes da consagração, fazer um exame microscópico e depois, após a consagração, fazer o mesmo exame microscópico e verificar que ali houve a presença de tecido, sangue, glóbulos, enfim, e outras coisas do tipo. Mas é óbvio que os defensores mais sofisticados da doutrina católica, eles não afirmam isso, porque eles sabem que isso não vai acontecer. Se a gente fizer esse tipo de verificação, a gente simplesmente conseguiria facilmente refutar a doutrina católica. Porém, alguns católicos vão dizer que, ocasionalmente, de forma muito aleatória, Deus resolve de fato fazer com que esse milagre, o milagre da Eucaristia, o milagre da transformação, ele se torne empiricamente verificável. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é, por quê, né? Será que Deus está brincando de pique-esconde com a gente? Né? Porque uma hora ele faz... Porque sempre que acontece a consagração, você sempre tem milagre, né? O milagre ele sempre acontece. A diferença é que, geralmente, esse milagre não é verificável. Em algumas situações muito excepcionais, segundo esses católicos, esse milagre se torna então verificável. Então, qual é o sentido de Deus realizar um milagre e não permitir que ele seja verificável apenas em ocasiões excepcionalíssimas? Porém, gente, quando você estuda algum desses casos de supostos milagres eucarísticos, e aqui eu vou usar o caso de Lanciano como exemplo para todos os demais, a gente percebe que não existe nenhuma prova científica do milagre. No caso de Lanciano, o que foi feito foi o seguinte: esse milagre eu não vou me lembrar a data exata do evento histórico, mas se eu não estou enganado, isso é algo do primeiro milênio ainda. Então a gente está falando de uma hóstia que está há séculos e séculos e séculos e séculos perambulando por aí. Alguém resolveu, se eu não me engano, na década de 60, década de 70, fazer uma verificação microscópica dessa hóstia. Levou para um laboratório e verificou que havia ali alguns glóbulos de sangue na hóstia. E, obviamente, os católicos, então, chegaram à conclusão, a partir disso, que foi comprovado que ali havia o sangue de Jesus. O problema, e aí eu acho que quem aqui trabalha em laboratório, né, realiza o método científico na prática, sabe que um aspecto importante desse processo é justamente o que a gente chama de cadeia de custódia. Ou seja, a gente não sabe onde essa hóstia esteve por séculos. Pode ser que haja sangue lá mesmo, provavelmente tem, mas como que isso comprova de alguma forma que antes você tinha apenas pão e agora você tem de fato o corpo e o sangue de Cristo? Para a gente realmente fazer um teste, como eu acabei de anunciar aqui, a gente teria que ter a cadeia de custódia, a gente teria que ter o controle de onde essa hóstia estava antes da consagração, e logo após a consagração a gente precisaria então ter essa cadeia de custódia para então verificar a hóstia sem que houvesse nenhuma contaminação no processo. Não tem como ser garantida, ainda mais no caso de um elemento, né, de um pedaço de pão que ficou séculos e séculos perambulando, sabe-se lá Deus por onde. Por isso que não houve, e definitivamente não há nenhum caso de uma comprovação científica do milagre da transubstanciação, desse tipo de milagre eucarístico. Um outro texto bíblico que geralmente é ignorado nessas discussões sobre a presença real é Atos 3, 20 e 21. Esse texto diz o seguinte: e enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Ou seja, o que está sendo dito aqui é que Cristo está no céu e lá ele deverá permanecer até que tudo seja restaurado. O versículo continua:
dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Esse versículo, ele acaba causando um problema para aqueles que defendem que Cristo está realmente presente sempre que a Eucaristia é celebrada, justamente porque ele traz um entendimento de que Cristo está presente no céu e que ele não deve retornar corporalmente até que, de fato, nós tenhamos a restauração de todas as coisas, até que nós temos a consumação da nossa esperança escatológica. Então percebam como que isso é incompatível com a ideia de que Jesus está literalmente presente na ceia. Obviamente que o católico pode aí fazer uma série de distinções metafísicas de como isso pode ser possível, mas tudo isso é ad hoc. Tudo isso são explicações ad hoc que não se encontram no texto bíblico, né? Nós não temos fontes apostólicas estabelecendo nenhum tipo de explicação de como Jesus pode estar no céu e lá vai nos aguardar até a restauração de todas as coisas, e ao mesmo tempo com o fato de que Jesus Cristo está literalmente presente na Eucaristia sempre que ela é celebrada. Uma questão que é muito discutida é justamente o fazer isto em memória de mim, né? Jesus, quando estabelece o ritual da ceia, ele diz que nós devemos fazer em memória dele, daqueles eventos. E nós, que advogamos uma interpretação simbólica, entendemos que isso é uma evidência de que Jesus estava estabelecendo um rito simbólico, né? É importante a gente saber, embora nós vamos fazer um vídeo específico sobre a questão da missa, sobre a questão da missa católica, mas a doutrina católica entende que a missa, né, na missa você tem uma atualização daquele sacrifício histórico de Jesus. Então você tem o sacrifício de Jesus, e sempre que você tem a celebração da Eucaristia, você tem uma atualização desse sacrifício. Aquele mesmo sacrifício que ocorre na história, ele é atualizado e a celebração, de fato, ele está acontecendo ali, no momento da celebração, né? E isso, obviamente, se você defende o que nós defendemos, que é uma interpretação memorial, isso contradiz essa doutrina católica. E existe aí uma questão que é bastante objeto de disputa, justamente de como a Páscoa judaica entendia este em memória. Como é que se entendia memorial? Geralmente a disputa está justamente sobre o termo anamnese, né? Como é que os judeus daquela época entendiam a anamnese? Autores católicos vão tentar defender que para os judeus, quando eles estavam celebrando a Páscoa, aqueles eventos, né, para onde a Páscoa apontam, para a libertação do povo hebreu do Egito, aquele evento ele é tornado presente, ou seja, eles não celebram apenas como se aqueles eventos tivessem acontecido no passado, mas eles definem também que há uma celebração no sentido de que há uma atualização daqueles eventos. A gente vai ver que não é bem isso. Na verdade, essa não é a interpretação que os judeus tinham desses eventos. Geralmente, um texto bastante utilizado é um texto da Mishnah, em que você tem... para quem não sabe, a Mishnah é uma espécie de lei oral judaica, e essa lei oral ela tinha comentários da Torá escrita, mas ela também tinha conteúdos que iam além da Torá escrita, né? E ela traz uma citação que geralmente é muito utilizada nesse debate, e a citação é a seguinte: em cada geração, cada pessoa deve ver a si mesma como se estivesse pessoalmente saído do Egito. Então, essa primeira parte é interessante. A pessoa que está celebrando a Páscoa judaica, ela devia ver a si mesma como se os fatos que estão ali sendo referenciados tivessem acontecido consigo, né? Como está dito, e contarás a teu filho naquele dia dizendo, é por aquilo que o Senhor fez por mim quando eu saí do Egito. Aqui, eles estão se referindo a Êxodo 13, versículo 8. Em cada geração, cada pessoa deve dizer, isto é o que o Senhor fez por mim, e não, isto é o que o Senhor faz para meus antepassados. Então, esse texto, ele basicamente está dizendo que a pessoa que celebra a Páscoa, ele deve se incluir naqueles eventos. Ou seja, aquela libertação que foi operada por Deus não diz respeito apenas àqueles antepassados, mas diz respeito também aos descendentes dos antepassados que foram libertos do Egito. Você não tem aqui, nesse texto, nenhuma afirmação de uma atualização ontológica daqueles eventos. Não é que os eventos estavam acontecendo, né? Não é que aqueles eventos que aconteceram no passado estão também acontecendo agora, mas sim de que aqueles eventos de alguma forma se relacionam aos herdeiros daquela promessa, né?
A gente tem um autor que escreveu um livro chamado Making a Meal, e ele faz um comentário bem... O nome do autor é Witherington, em que ele faz um comentário justamente sobre esse texto, e ele diz o seguinte: precisa ser enfatizado neste ponto que a celebração da Páscoa, durante muito antes da época de Jesus, não era vista como uma mera celebração de uma refeição memorial de valor puramente simbólico. Então, o que ele está dizendo não era um mero simbolismo que não tinha nenhuma conexão com o presente. Quando ouvimos sobre os celebrantes atuais se considerando parte da história original do Êxodo, como uma espécie de característica, nós estávamos lá, de modo que estavam entre aqueles libertos da escravidão do Egito, vemos como esta refeição serve para fortalecer o vínculo étnico com gerações anteriores de judeus, incluindo os membros fundadores do grupo. Ou seja, o objetivo aqui era você criar uma identidade étnica entre os judeus do presente e os judeus do passado. Aí ele continua: assim, a anamnese é mais do que lembrança. É colocar os judeus atuais na história de tal maneira que sua própria história, seu próprio julgamento e triunfo que ocorreu nos eventos do Êxodo e Sinai, tornam-se novamente sua história. Então veja, o que esse autor está defendendo, e essa é a posição hoje que geralmente é defendida pelos intérpretes desse texto, é de que a intenção aqui não é você fazer uma espécie de atualização do evento, conforme a doutrina católica romana afirma, mas sim você criar uma espécie de identidade étnica. Você tratar aquele evento como se fosse algo que dissesse respeito àquele que está celebrando o evento, e não apenas um evento passado. Essa visão de anamnese, ela não é de forma alguma incompatível com uma leitura simbólica desses eventos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma presença, quando a gente fala da estrutura simbólica de um ritual, você tem duas formas de presença. Você tem a presença real, que seria a presença defendida pelos proponentes da transubstanciação, em que, de fato, os eventos que estão sendo celebrados, eles se tornam presentes, ou seja, eles estão acontecendo de fato naquele presente, mas você também tem a presença pela memória. Eu acho que todo mundo aqui já teve uma experiência de, através, por exemplo, de uma música, ou de um cheiro, ou de uma imagem, aquilo, de alguma forma, se funciona como uma espécie de ponte para algum evento da sua vida, né? Eu acredito que a música, por exemplo, tem um potencial enorme de fazer isso, né? Tem certas músicas que marcam eventos da sua vida. Imagine, por exemplo, o dia do casamento, né? O dia que foi celebrado o seu casamento, e foi cantado um certo tipo de música. E sempre que você ouve aquela música, aquele som, de alguma forma, ele te faz viver novamente os eventos que ocorreram no dia em que aquela música aconteceu. Pegando esse exemplo do casamento, que eu acho bem pertinente, aquela música te faz reviver, inclusive, as emoções que você viveu quando você estava se casando. Então, nesse caso, a música, ela é uma espécie de símbolo que funciona como uma ponte que traz à memória eventos do passado. Quando a gente parte do pressuposto de que a leitura simbólica permite esse tipo de presença, o que esse autor está escrevendo aqui como anamnese não é de forma alguma incompatível, né? Isso é basicamente o que os judeus estavam fazendo. Quando você celebra essa refeição ritual, você traz à memória, você torna presente pela memória aqueles eventos que de fato aconteceram no passado, né? Não há nada aqui que implique no tipo de presença que os defensores da doutrina católica de fato defendem. Uma outra questão importante desse texto, né, é que os verbos estão todos no passado. Ou seja, você está rememorando e você está celebrando um evento histórico, mas as afirmações continuam no passado. Ou seja, o evento em si, ele continua tendo como seu referente o evento do passado e não o evento no presente. Se de fato os judeus, né, os comentaristas desse texto, os autores desse texto, tivessem em mente uma espécie de atualização metafísica, ou seja, um evento passado que é tornado presente, que é atualizado para o presente, eles não utilizariam esses verbos no passado. Nós esperaríamos que os verbos estivessem de fato no presente. Ou seja, nós estamos sendo libertados agora, porque isso está acontecendo agora, neste momento em que a celebração está ocorrendo. Mas não é isso que nós vemos. Então, assim, a ideia, a leitura simbólica, ela se coaduna, né, com essa possibilidade de comemoração, de celebração ritual, e inclusive os tempos verbais
apontam, inclusive, para essa comemoração simbólica. Outros textos que são muito utilizados também na discussão sobre a Eucaristia são os textos paulinos de 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 11, né? Por isso que a gente vai aqui tratar desses dois textos, né? Vamos começar por 1 Coríntios 10. Vamos ler aqui alguns versículos, né? Para a gente entender basicamente o que Paulo está discutindo aqui, né? Paulo começa aqui no versículo 14 do capítulo 10, dizendo: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Aí vem o versículo 16, que é um versículo que às vezes é utilizado para defender a ideia da presença real, onde ele diz: Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? É um versículo que, à luz da leitura simbólica que a gente já defendeu aqui, assim, não diz nada sobre qualquer tipo de transformação ontológica dos elementos da ceia, né? Dentro da estrutura simbólica, você se refere ao símbolo pelo nome que você atribuiria à coisa simbolizada. Então, o fato de ele chamar o sangue de comunhão do sangue de Cristo, né? O fato de ele chamar o cálice de comunhão do sangue de Cristo e chamar o pão de comunhão do corpo de Cristo não prova absolutamente nada. Só que ele continua: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Perceba que no versículo 17, Paulo utiliza o pão como um símbolo de unidade da igreja. Inclusive essa leitura, né, da Eucaristia como um símbolo da unidade da comunhão da igreja, isso vai ser muito utilizado em Agostinho, né? Há um teólogo católico chamado Henri de Lubac, que ele tenta inclusive recuperar essa visão agostiniana no livro que foi escrito no século passado. Outro ponto interessante é que ele diz: somos um só pão. Ou seja, ele está falando que nós, igreja, ele utiliza o elemento pão para se referir à igreja. Obviamente, nem mesmo os defensores da presença real, da transubstanciação, por exemplo, vão dizer que a igreja, né, que o pão se transubstancia na igreja, né? Obviamente que tudo isso aqui é uma linguagem metafórica. Então veja que mesmo no versículo 17, nós temos claramente Paulo utilizando um dos elementos da ceia para fazer uma comparação com a igreja, com o corpo de Cristo, numa estrutura claramente metafórica. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? E ele começa a fazer um paralelo que é muito importante para entender para o nosso argumento. Ou seja, ele começa a fazer um paralelo entre a igreja, que participa da ceia do Senhor, ou seja, ele participa da comunhão do corpo e do sangue de Cristo, dos símbolos, né, e daquilo que eles simbolizam, da mesma forma que aqueles que fazem sacrifícios aos ídolos participam dos altares dos ídolos. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, olha só que interessante. Paulo utiliza a linguagem de participação, de comunhão do corpo e do sangue de Cristo para se referir à ceia. Mas ele faz um paralelo com aqueles que sacrificam aos ídolos. Da mesma forma que nós participamos da mesa do Senhor, aqueles que sacrificam aos ídolos, que ele chama de demônios, né? Ele entende que na verdade os ídolos são demônios, esses participam também da mesa dos demônios. Veja que as pessoas, quando elas participam da mesa dos demônios, isso não implica nem exige nenhum tipo de transubstanciação dos elementos que estão ali sendo sacrificados aos demônios, né? Não há aqui, no caso dos sacrifícios prestados aos demônios, nenhum tipo de mudança substancial de qualquer natureza. Então, por que nós deveríamos então ler que aqueles que participam da mesa do Senhor, de alguma forma essa linguagem paulina exige essa mudança substancial, né? Como essa linguagem paulina, que é também utilizada para a mesa dos demônios, para a mesa dos ídolos, não exige qualquer mudança substancial, segue-se que não há nenhuma necessidade de que essas passagens sejam lidas à luz de uma teoria da presença real, né? Ele diz no versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. É interessante, né? Que ele continua fazendo esse paralelo entre o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor
e da mesa dos demônios. Ou seja, aquela pessoa, aquele cristão convertido ali no contexto da igreja de Corinto, ele não poderia, obviamente, ao mesmo tempo que ele era um cristão e participava da mesa do Senhor, participar dos sacrifícios que eram oferecidos aos ídolos. Mas percebam como é esse paralelo, essa comparação, ele mata qualquer necessidade ou qualquer indicação de que Paulo estivesse utilizando aqui algum tipo de presença literal, né, ou algum tipo de transubstanciação nesse momento. Porque senão a gente teria que entender que a mesa dos demônios também requereria algum tipo de transubstanciação dos elementos que eram sacrificados aos ídolos pagãos, né? Ele continua falando do restante desse capítulo, né? Inclusive aqui tem aquele versículo muito famoso em que ele diz, né? Todas as coisas me são lícitas, mas em todas mas em todas as coisas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as edificam. Então, esse capítulo 10, definitivamente, ele não exige, né? E eu diria, inclusive, que qualquer leitura da presença real aqui, ela não se amolda à leitura natural desse texto. No capítulo 11, Paulo ele está lidando com um problema específico da igreja de Corinto, né? Ele começa a lidar com esse problema a partir do versículo 17, no qual ele diz: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que não são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais humilhar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma situação em que a igreja se reunia para comer a ceia do Senhor, e havia claramente um problema acontecendo aqui. Qual que era o problema? O problema era um problema de falta de unidade da igreja. Era um problema de falta de comunhão. A falta de um sentido de comunhão para com os irmãos da igreja, né? Inclusive, uma questão interessante, eu não sei, acho que tem gente que talvez não saiba disso. Nesse período da igreja, no período da igreja primitiva do primeiro século, a ceia do Senhor era uma refeição completa, né? Não era apenas um compartilhamento simbólico do pão e do vinho. Você tinha, de fato, uma refeição em que as pessoas comiam, e elas comiam em quantidade suficiente para matarem a sua própria fome. Se não fosse isso, não teria como as pessoas, por exemplo, se embriagarem, né? Se elas estivessem apenas tomando uma quantidade diminuta de vinho, apenas por um mero simbolismo, né? Apenas usando o elemento para a simbologia, você não teria como ter, por exemplo, pessoas se embriagando nesse período da história. Essa refeição se chama refeição ágape, né? A gente sabe que a partir do século II, ainda no século II, nós temos evidências dessa refeição ágape, mas em algum momento essa refeição ágape deixou de acontecer. Inclusive há uma disputa, né, acadêmica sobre se o momento do compartilhamento do pão e do vinho, se existia um momento solene à parte da refeição ágape, ou se o compartilhamento da ceia do Senhor era um momento só, né? Você não tinha essa separação entre essas duas etapas. Você teria uma única celebração e nessa celebração as pessoas comiam para se fartar. O que muitos exegetas apontam aqui, inclusive, é de que provavelmente as pessoas ricas que conseguiam chegar antes na igreja, elas acabavam comendo toda a comida e os pobres, né, que geralmente tinham que trabalhar, eles acabavam chegando mais tarde ao culto cristão e quando eles chegavam, eles ficavam com fome, porque toda a comida já havia sido consumida. Então o que há aqui é o egoísmo, é uma falta de unidade na igreja, uma falta de comunhão na igreja. Isso é muito importante, porque todo o contexto do capítulo é sobre Paulo condenando essa falta de comunhão da igreja de Corinto. Eu achei interessante trazer essa questão da refeição ágape, porque tem muitos grupos hoje, principalmente tradicionalistas, que eles celebram a Eucaristia de um jeito e eles acham que realmente a forma como eles celebram a Eucaristia nos dias de hoje é a mesma forma que era celebrada no século I. Ou seja, você tem grupos tradicionalistas como o Centro Dom Bosco, que eles inclusive fazem uma questão enorme se a comunhão é dada na boca ou se a comunhão é dada na mão, e eles realmente acham que a liturgia que eles estão defendendo é uma liturgia antiga. Mas se eles realmente fossem seguir qualquer tipo de liturgia apostólica, por exemplo, eles teriam que fazer uma refeição completa. E eles não estão defendendo isso, né? O que esses grupos entendem como a liturgia de sempre, na verdade é uma liturgia que vai surgindo ao longo dos séculos, com elementos que vão se acrescentando ao longo da história da igreja.
Mas é interessante observar que o pecado da igreja aqui de Corinto, né? O pecado que Paulo está atacando é a falta de unidade. Aí ele diz: não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Aqui fica bem claro, né? Envergonhais os que nada têm. Provavelmente as pessoas que estavam sendo vítimas dessa falta de unidade eram as pessoas mais pobres. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aí ele vai trazer a tradição que ele recebeu a respeito da ceia do Senhor. Recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse versículo 26 é interessante, porque Paulo aqui parece estar falando de um momento em que o pão e o vinho já haviam sido abençoados, mas ele continua se referindo ao pão e o vinho como pão e cálice, né? Ele não muda a linguagem. Isso mostra que, por exemplo, aquele argumento do mero uso da linguagem para afirmar uma presença literal, ele simplesmente não funciona. Porque se a mera linguagem já é uma prova suficiente de que você tem ali uma presença literal, então a gente tem que concluir que Paulo não acreditava em nenhum tipo de transformação dos elementos, porque ele está claramente aqui falando de elementos que já foram abençoados, e ele se refere a esses elementos como pão e cálice. Ele não está se referindo a esses elementos como corpo e sangue de Jesus. E aí diz no versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Esse é um versículo-chave que também é muito utilizado pelos defensores da presença real. Eles dizem que, como aquelas pessoas que estavam comendo indignamente daquela ceia poderiam ser culpadas do corpo e do sangue do Senhor, de alguma forma essa ceia não pode ser meramente simbólica. Bom, esse argumento ele tem dois problemas. Primeiro, o fato de algo... Na verdade, esse argumento ele vem com um segundo argumento. Ele vem com o argumento de que a posição simbólica, né, a leitura simbólica da ceia, ela de alguma forma diminui o valor da ceia, do rito ou do sacramento, né? O sacramento ele perde a sua importância. Bom, esses dois argumentos eles não fazem sentido. Por quê? Porque o valor do rito está justamente naquilo para onde o rito aponta, né? O valor do rito não está no elemento em si, mas está no que o elemento simboliza. E o que o elemento simboliza é algo extremamente importante. Como a gente já defendeu aqui, os elementos da ceia eles apontam para a pessoa e para a obra de Cristo na cruz. Então, a partir do momento que a gente utiliza um elemento para simbolizar algo, a gente pode dizer que eles passam a ter uma importância, eles passam a guardar essa importância que é proporcional à importância daquilo que está sendo simbolizado. Uma vez que nós estamos falando da obra e da pessoa de Cristo, é bastante falacioso e equivocado você dizer que a posição meramente simbólica diminui o valor do sacramento. Inclusive, este é um momento de extrema solenidade, né? O fato de ser simbólico não quer dizer que não é um momento solene, que não é um momento extremamente importante do culto cristão, né? Então, assim, você não tem aqui nada que indique, por exemplo, que apenas uma leitura literalista trataria a ceia do Senhor com o respeito e com a reverência que ela merece. Outra questão interessante é que ele diz sobre aqueles que comem e bebem indignamente da ceia do Senhor. A questão é, diante de todo o contexto que nós temos no capítulo 11, o que seria comer e beber indignamente a ceia do Senhor? Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Veja que ele continua se referindo aos elementos no momento de serem comidos e bebidos como pão e cálice. Ele não se refere aos elementos como o corpo e sangue de Cristo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esse aqui é um outro versículo extremamente importante, porque o que os defensores da presença real afirmam é que não discernir o corpo do Senhor seria não ter uma compreensão correta da natureza da Eucaristia como algo que você tem a presença real de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo está literalmente presente no elemento. Aí ele continua dizendo, por causa disto há entre vós
muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Aqui ele retoma novamente, né? Ele começa falando do problema e ele faz o fecho desse capítulo justamente falando da solução. Qual que é a solução? Que vocês esperem um pelos outros, que vocês tenham um espírito de união, um espírito de comunidade. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. O que fica muito claro de todo esse capítulo é que os membros da igreja de Corinto, eles não estavam respeitando o momento da ceia do Senhor. Mas como eles não estavam respeitando esse momento? É porque eles não estavam, de alguma forma, tendo uma compreensão correta da natureza dos elementos da ceia? Absolutamente não. Isso não é discutido nem na carta aos Coríntios, à igreja de Corinto, isso não é discutido em nenhuma carta paulina, né? Todo esse aparato metafísico que é usado para falar da presença real, nada disso está em nenhum texto bíblico, muito menos num texto paulino. O que Paulo está condenando aqui é a falta de união e a falta de comunhão dos membros da igreja de Corinto, e por causa dessa falta de união, e justamente pelo fato de o momento da ceia ser um momento de expressão dessa comunhão dos irmãos em Cristo, eles estavam desrespeitando o rito. Ou seja, eles desrespeitam o rito não porque eles têm uma compreensão metafísica escolástica, ou porque eles não têm essa compreensão, mas porque eles não respeitam o que o rito representa. O rito representa um momento de comunhão e celebração de união da igreja. Como eles estavam quebrando essa unidade da igreja, eles estavam participando indignamente da ceia. Então, participar indignamente da ceia e não discernir o corpo de Cristo é justamente não realizar a celebração de forma que levasse em conta a comunhão e a unidade da igreja. Vocês devem lembrar, a gente acabou de falar, que Paulo utiliza, né? Quando Paulo diz, por exemplo, não discernir o corpo, a gente deve lembrar que lá no capítulo 10, Paulo fez essa relação já. Ele faz uma relação metafórica, obviamente, entre o pão eucarístico e o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é qual corpo? É o corpo físico de Cristo? É o corpo literal de Cristo? Não, ele está falando da igreja. A gente sabe que a partir de várias epístolas paulinas, Paulo utiliza essa terminologia, corpo, para se referir não ao corpo físico de Cristo, né? Não ao corpo que foi açoitado, que foi sacrificado na cruz ou que foi humilhado, mas para se referir à igreja. E, obviamente, que ele está utilizando uma linguagem metafórica, né? A igreja também não se transubstancia, ou melhor, o corpo de Cristo não se transubstancia na igreja. Então, fica muito claro aqui, a partir do contexto da controvérsia em questão, que essa é a interpretação mais provável. Inclusive, a gente tem alguns, né, exegetas, na verdade, a maior parte dos exegetas interpretam dessa forma. A gente tem um exegeta chamado Gardner, que ele tem uma obra específica sobre a exegese da carta aos Coríntios, né, de 1 Coríntios, e ele diz o seguinte: mais uma vez, o apóstolo se refere ao comer e ao beber porque é na conduta em torno da ceia do Senhor que reside o pecado de alguns coríntios. Eles são culpados do corpo e do sangue do Senhor. Isso significa que poderiam simplesmente ser considerados culpados de profanar ou trazer desonra à própria refeição. Mas o ponto de Paulo vai mais fundo do que isso. A questão é, justamente, por que os membros daquela igreja trazem desonra à refeição? Os elitistas que comeram sem considerar os pobres perderam completamente o sentido da refeição. Né? O sentido da refeição era justamente a celebração da comunhão da igreja. Eles falharam em refletir o fato de que a refeição da aliança demonstra o perdão e a unidade do povo diante do Senhor. Eles falharam como comunidade em proclamar a morte de Cristo e a salvação que veio por meio de sua morte por eles e para todos eles. Então a gente vê claramente assim, esse exegeta trazendo justamente essa ideia de que o pecado em questão, a falta de respeito pelo rito, era justamente a falta de unidade. Tem outra questão importante também, porque para aqueles que defendem que de que o pecado da igreja de Corinto era uma não compreensão correta da natureza dos elementos da Eucaristia, Paulo diz nesse capítulo, conforme nós lemos, que aquelas pessoas que não estavam discernindo o corpo, ou aquelas que estavam participando indignamente, elas, inclusive, na igreja de Corinto, muitos estavam doentes por isso,
e muitos até morriam por isso. Então a gente tem uma lógica em que a participação indigna da celebração levava à morte de pessoas. Ora, se essa participação indigna, se esse não discernimento do corpo é não compreender corretamente que os elementos se transubstanciam, conforme diz a teologia católica, a gente teria uma situação hoje em que nós teríamos um índice de mortalidade muito superior entre protestantes do que católicos, né? Nós teríamos, assim, um índice de doenças entre protestantes muito superior do que a católicos. Obviamente que a gente está falando principalmente de protestantes que têm uma visão simbólica, como eu, por exemplo. Só que nós não temos absolutamente nenhuma evidência empírica, né? Nenhuma evidência demonstrável de que aquelas pessoas que têm uma compreensão simbólica da ceia apresentam piores índices de saúde ou até mesmo essas pessoas estão morrendo em maior quantidade do que pessoas que têm supostamente a compreensão correta da ceia. Então, obviamente, se o problema aqui fosse uma questão de compreensão da ceia, existe aí também uma falta de evidência empírica que suporte essa conclusão. Então, eu acredito que ficou muito claro a partir dos textos paulinos qual é a compreensão correta e que a teoria do simbolismo, ou seja, a compreensão simbólica, se amolda melhor a esses textos paulinos. Então, amigos, eu acredito que nós apresentamos aqui razão suficiente para adotar uma leitura simbólica desses textos, né? Eu acho que a leitura literalista ela acaba trazendo uma série de problemas e ela não se coaduna ao texto bíblico. Além disso, eu queria trazer um argumento final que é basicamente o seguinte, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar da navalha de Ockham, ou também chamada de lei da parcimônia, que afirma o seguinte: entre duas ou mais teorias para explicar um conjunto de dados, nós devemos escolher a teoria mais simples se todas as teorias elas explicam plausivelmente os dados que estão em questão. Então, a gente tem aqui uma situação em que nós temos um conjunto de dados bíblicos e nós temos aí essas duas teorias que a gente está analisando. A teoria da presença real e a teoria da presença real que depende de uma leitura simbólica, de uma leitura literalista, e a teoria tanto das posições pneumáticas quanto memorialistas, que já possuem uma leitura simbólica, né? Eu entendo que eu acho que a gente apresentou suficientemente aqui o fato de que a leitura simbólica ela é capaz de explicar os dados bíblicos, ou seja, ela se coaduna com os dados bíblicos sobre a Eucaristia, e não só isso, de que ela é uma explicação melhor para os dados bíblicos do que a teoria da presença real. Mas vamos partir do pressuposto que as duas explicassem suficientemente os dados bíblicos. Por que a teoria simbólica ela é preferível? Porque, segundo esse princípio da navalha de Ockham, ela é mais simples. Ela não exige tantas explicações adicionais. Quem já se deu o trabalho de estudar a doutrina católica romana da Eucaristia deve ter percebido o quanto você precisa acrescentar aparato metafísico para você conseguir manter a doutrina católica romana de pé. Ou seja, ela é muito mais complexa. Ela exige uma multiplicação que eu julgo desnecessária das entidades. Você tem uma necessidade cada vez maior de explicações, porque é uma teoria que ela vai gerando novos problemas, e aí você tem cada vez mais explicações ad hoc para explicar esses novos problemas, que geram novos problemas e assim sucessivamente. Então, uma vez que a leitura simbólica ela é capaz de explicar, ela tem o poder explanatório de explicar os dados bíblicos, os dados revelacionais, pelo princípio da navalha de Ockham, ela já seria em si preferível, né? Ainda que as duas tivessem o mesmo poder explanatório, a mesma plausibilidade. Mas, conforme eu já defendi, eu acredito, e eu acho que ficou bem demonstrado aqui, que ela não apenas explica, como ela explica melhor os dados da revelação, uma vez que a leitura da presença real ela acaba gerando uma série de problemas. E é isso. Eu agradeço mais uma vez aí a atenção de vocês. Peço que vocês sempre se lembrem de compartilhar esse material, né? Se tiver alguém com dúvidas sobre a questão da Eucaristia, peço que vocês divulguem esse material. Não esqueçam de curtir, comentem o vídeo para ajudar no engajamento, né? Sempre que vocês comentam e curtem, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, então ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Se você não é inscrito, se inscreva, né? Mas vamos continuar tratando desse tema nas próximas semanas. Os próximos vídeos nós vamos falar especificamente da questão da missa e vamos falar também sobre os textos paulinos de Coríntios 10 e 11 e depois vamos falar da questão histórica, né, dos pais da igreja, das disputas sobre a Eucaristia que nós tivemos no período escolástico também. Enfim,
mas vamos continuar tratando desse tema nas próximas, acredito eu, 2 semanas. A ideia é realmente trazer um material bem completo para vocês. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima, meus amigos.